Olá, meu nome é Viviane, sou nutricionista e coordenadora dos cursos do Instituto Racine, da área de nutrição clínica, tanto os cursos intensivos como os de pós-graduação. E hoje é um orgulho aqui trazer uma amiga, professora também do Instituto Racine, a Ariana, para falar um pouquinho aí sobre um assunto muito pertinente nessa época. Nós, nutricionistas, fomos aí autorizados pelo Conselho a fazer o atendimento online, o que eu vejo que tem ajudado muito os pacientes, primeiro para abrir um novo horizonte para os próprios pacientes, no entendimento de que o peso não é o único parâmetro que significa, né, saúde para esse paciente, que ele está dentro, está adequado nutricionalmente, e junto com isso vem acontecendo aí muito a ansiedade, a compulsão, as pessoas dentro de casa sem saber o que fazer. Então, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho aí sobre ansiedade e compulsão alimentar em época, né, neste período aí dessa pandemia. Eu vou deixar a palavra com a Ariana para ela se apresentar, falar um pouquinho da experiência dela. Então, nós vamos abrir aí para ela, para a palestra dela, para essa aula dela, e depois que ela terminar, a gente abre aí também para as perguntas, tá bom? Muito obrigada por aceitar o convite, e daqui a pouco a gente conversa de novo. Obrigada, Vivi, é sempre uma alegria falar com vocês, falar com o pessoal público do Instituto Racine. Fui aluna no Instituto Racine, com muito orgulho, e é uma alegria mesmo estar aqui para falar com vocês e para dividir mesmo. O objetivo é compartilhar, dividir e discutir um pouco. Vamos à aula. Tá certo. Boa aula, daqui a pouco a gente volta. Eu volto. Gente, vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Então, nós vamos falar... Deixa eu começar me apresentando, né? Eu sou Ariana Gagliardi, sou nutricionista clínica, graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, sou mestre em nutrição do nascimento e adolescência pelo Centro Universitário São Camilo, sou especialista em cuidados nutricionais do paciente e do desportista pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Botucatu, sou aprimorada em transtornos alimentares pelo IPQ, pelo Ambulim, fiz curso de extensão universitária em nutrição, saúde pública, consumo e comunicação pela Universidade do Porto, em Portugal. Sou membro de pesquisa em transtornos alimentares do NUP, sou colaboradora do grupo de transtornos alimentares do Ambulim e sou professora convidada dos cursos de extensão universitária do Centro Universitário São Camilo e docente do Instituto Racine. Eu tenho experiência de consultório na área clínica de 14 anos. E eu trouxe hoje para vocês esse tema sobre ansiedade e compulsão alimentar em época de pandemia, né? Eu acho que temos muito a discutir, né? Discutir sobre como a pandemia ela interfere e essa questão do isolamento social, como está relacionado e como atinge o comportamento alimentar das pessoas, e falar um pouco também sobre o papel do nutricionista e como ele pode desempenhar esse papel nesse cenário, né, tão caótico, de tantas incertezas para todos, na verdade, e como isso está refletindo na alimentação do nosso paciente, do nosso cliente, né? O que a gente pode observar e como a gente pode intervir. A gente vai falar um pouco do cenário atual, um pouco sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar, sobre essa ansiedade, a compulsão alimentar e a pandemia, falar sobre o isolamento social e esse padrão alimentar que pode ter algumas alterações peculiares, sobre a compulsão alimentar relacionada às emoções e o nosso papel como nutricionista. Então, falando sobre o cenário atual, a gente tem um cenário de muita insegurança, de medo, seja insegurança financeira, insegurança alimentar, insegurança em vários quesitos, né? Então, a gente tem um momento de muitos medos, uma solidão para algumas pessoas, né? Elas se encontram ou numa solitude, né? Ou uma solidão e uma ansiedade. E motivos para ter ansiedade, né, gente, é o que parece não faltar, né? Para a maioria das pessoas, os nossos pacientes, e nós mesmos vamos nos enquadrar em várias dessas inseguranças, incertezas e medo, né? E se a gente fosse pensar, né, para algumas pessoas, esse cartoon, esse desenho, essa imagem feita pelo Estúdio Protótipo, eu acho muito legal, porque é como se fosse aqueles planos que a gente construiu para o ano de 2020, e como se 2020 tivesse vindo e atropelado tudo isso, né? Para muitas pessoas essa é a sensação, e para o nosso cliente não é diferente.
se a gente fosse falar se a gente tem motivos para ter ansiedade nesse cenário tão caótico, tão incerto, que traz tantas incertezas, tantas angústias muitas vezes, né? Se a gente fosse definir o que é a ansiedade, alguns autores definem a ansiedade como uma sensação desagradável, de uma inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro. E essa inquietação pode trazer reflexos corporais, suor, tontura, calafrio, secura na boca, tremores, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, frio na barriga, são alguns sinais que o corpo pode dar como sinais de ansiedade. A gente não está falando aqui de transtorno de ansiedade, tá, gente? Está falando de definições de ansiedade e de como perceber essa ansiedade no nosso corpo, que o nosso corpo dá sinais. O ponto de intersecção, muitas vezes, desses sinais com a alimentação, com os comportamentos, com as atitudes alimentares, vem exatamente dessa sensação de vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, de todos esses sinais de ansiedade que podem ter um ponto de intersecção junto com os comportamentos, com as atitudes alimentares. E trazendo a definição de compulsão alimentar, e aqui a gente não está falando do transtorno de compulsão alimentar, a gente está falando do que é compulsão alimentar, que é comer uma grande quantidade de comida num pequeno espaço de tempo com sensação de perda de controle. Esses episódios ele pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Em um determinado momento da vida, todas as pessoas podem experienciar terem um episódio de compulsão alimentar ou outro episódio de compulsão alimentar. E, novamente, a gente não está falando dos critérios para transtorno de compulsão alimentar. Caso as pessoas, o seu paciente tenha transtorno de compulsão alimentar, ele precisa continuar sendo acompanhado, né, pela equipe, pela nutricionista, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, para dar continuidade. Essa seria a primeira grande recomendação para quem tem transtorno de compulsão alimentar ou qualquer outro transtorno alimentar. Como a gente está falando aqui da compulsão alimentar propriamente dita, esse episódio de compulsão alimentar pode ocorrer em algum momento da vida. E a gente vai falar um pouco sobre essa compulsão. Então, a compulsão alimentar, a gente pode falar que ela tem muito a ver com essa inabilidade de lidar com alguma situação, alguma sensação que gera emoções. Então, essa inabilidade de lidar com essas sensações, com essas situações que geram emoções, acaba se transformando em comida muitas vezes. E se a gente fosse pensar num outro, se colocar entre aspas, né, num outro gatilho, né, para essa compulsão alimentar, para um episódio de compulsão alimentar, poderia ser a cobrança desse momento, por exemplo, a cobrança por querer aproveitar a quarentena para emagrecer, para fazer uma restrição alimentar, uma restrição calórica, de qualidade, quantidade, seja ela qual for, pode aumentar ainda mais a sensação de ansiedade e culpa, a sensação de querer chegar em determinado peso e a culpa. E isso pode ser um gatilho, de fato, para episódios de compulsão alimentar. Esse ciclo aqui de compulsão alimentar a gente usa muito dentro dos transtornos alimentares, né? Dentro do transtorno de compulsão alimentar, mas eu acho ele muito aplicável no momento atual se a gente pensar que vamos partir do princípio, eu me sinto gordo. E eu me sinto gordo é o início muito interessante, né? Porque sentir-se gordo é algo que a gente entende quando o paciente chega e fala, eu tô me sentindo gordo, eu procurei a nutricionista porque eu me sinto gordo, etc. Mas que não deveria ser tão simples assim, né? Eu me sinto gordo, porque gordo não é sentimento, né? A primeira coisa, não é um sentimento, não é uma emoção, sentir-se gordo. Mas a gente entende, todo mundo tem uma percepção do que aquele paciente está querendo te informar quando ele fala isso para você. Em geral, ele está buscando, ele está pensando em começar uma dieta, né? Então, ele procurou um nutricionista, eu me sinto gordo, eu pretendo começar uma dieta. E essa dieta, ela pressupõe uma restrição, seja ela de quantidade, vou comer um pouco menos, vou pular alguma refeição, alguma coisa nesse sentido, ou de qualidade. Talvez eu não coma alguma coisa que eu goste muito, evite comer, por exemplo, muitas pessoas têm as suas razões, acredito que deveriam diminuir a quantidade de doce, ou tem questões com outros tipos de comida, hambúrguer, pizza. Geralmente, numa dieta, as pessoas diminuem a quantidade ou restringem a quantidade de fato daqueles alimentos mais gostosos, né, que a gente está falando aqui. Pizza, hambúrguer, são alimentos que muitas pessoas pensam em restringir nesse momento. E
aí essa privação, seja ela física e emocional, causada por essa restrição, em algum momento pode trazer essa sensação de revolta, de tudo ou nada. E aí essa pessoa, como eu tinha falado da questão da ansiedade, então ela entra numa dieta, ela já começa a falar assim, bom, eu quero emagrecer tantos quilos até tal época, em tanto tempo, e essa pessoa se pesa muitas vezes, e o peso que ela perdeu ali, talvez não tenha atingido as expectativas dela, que em geral as expectativas são altas, né? Muitas vezes a gente lida com pacientes que chegam querendo emagrecer uma quantidade enorme, né? 20, 30 quilos, muito superior ao que a gente recomenda de talvez 10% do peso, pensando numa conjuntura, um tratamento de sucesso seria isso, né? De sucesso no sentido até alguns medicamentos, eles têm a licença deles baseada nessas ideias de qual seria o percentual de peso, né? Se essa pessoa precisasse perder peso, enfim, tem várias variáveis aí, vários fatores que podem implicar. Mas essa sensação de tudo ou nada, essa sensação de revolta, pode acontecer, por exemplo, se ela se pesou e achou que não foi suficiente a perda de peso. Pode acontecer, por exemplo, uma questão emocional envolvida, a sensação de, tá tudo ruim, tá tudo complicado nessa época de pandemia, acho que eu mereço e eu vou comer mesmo, e eu vou pedir tal alimento, ou vou comer tal alimento que eu estava restringindo nessa minha dieta. Quando essa pessoa pensa isso, muitas vezes vem uma sensação dessa de tudo ou nada, já que eu vou comer, eu talvez não vou comer uma quantidade simplesmente que me satisfaça, eu vou comer um pouco a mais, eu vou comer uma quantidade maior. E muitas vezes nesse momento é o momento do descontrole, da sensação da perda de controle, de um volume exagerado. Pode ser também, essa restrição, a pessoa pode estar com uma fome muito grande, por isso que a gente fala que pode acontecer episódios de compulsão em outros momentos da vida, de qualquer pessoa. Porque uma fome muito grande, uma pessoa que já experienciou de ter ficado um tempão sem comer, muitas vezes quando foi comer percebeu que comeu de uma forma diferente, uma quantidade muito maior do que comeria numa situação como aquela, numa velocidade muito maior. E depois, o que a gente entende aqui como sensação de culpa e fracasso, e a pessoa volta a se sentir mal e ela se sente gorda e resolve iniciar novamente essa dieta. Esse ciclo acaba se repetindo. Se ele se repete com muita frequência, se ele se repete outras vezes, a gente começa a pensar na possibilidade desse diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar associado a outros critérios. Esse ciclo, o que a gente recomenda nesse momento, principalmente, é que sejam evitadas as dietas restritivas, né? Então, a gente não aconselha a prescrição de dietas, muito menos de dietas restritivas nesse momento. E aí a gente vai falar qual é essa intersecção entre a ansiedade, a compulsão alimentar e a pandemia. A gente não tem estudos científicos ainda, não deu tempo, né, gente, de fazer estudos ainda sobre isso, mas o que a gente tem visto na prática clínica é que os episódios de compulsão alimentar parecem estar um pouco menos frequentes nesse momento, para aqueles pacientes com transtorno de compulsão alimentar. Em princípio, parece que houve uma diminuição dos fatores estressores. Eu vejo que alguns pacientes que iam trabalhar, que saíam de casa, que o trabalho era algo muito difícil de lidar, que aquele ambiente às vezes era muito nocivo, era o ambiente, dependendo do ambiente de trabalho, o transporte, o trânsito, tudo isso eram fatores estressores que eram gatilhos para muitas pessoas. E ficar em casa para algumas pessoas diminuiu esses episódios. Já para outras pessoas, a gente percebeu um aumento, né? Pessoas, por exemplo, que teriam comer transtornado, que é aquele tipo de comer que a pessoa não se encaixa em um transtorno alimentar, ela não fecha critério diagnóstico para os transtornos alimentares, mas ela tem uma relação difícil realmente com o corpo, com a comida, e às vezes ela tem episódios não com a frequência determinada, por exemplo, para ser diagnosticado transtorno de compulsão alimentar, mas ela tem alguma relação difícil com a comida, e essa pessoa que tem o comer transtornado muitas vezes aumentou a frequência com que esses episódios apareceram de compulsão alimentar. O que a gente tem também é esse estudo, né? Hoje, revisando essa aulinha para vocês, eu encontrei esse estudo, mas que ele fala dos transtornos alimentares de forma geral, e agora em tempo de Covid-19. Ele não fala de compulsão alimentar, e a gente não está falando nessa aula de transtornos de compulsão alimentar, está falando de episódios. Mas o que esse artigo fala é que se supõe algumas coisas,
mas que pós-pandemia a gente vai saber de fato qual foi esse impacto, mas que se imagina que será grandioso e que vai perdurar por muito tempo. Então, esse isolamento social, o que ele impacta nesse padrão alimentar? Como nutricionista, eu tenho percebido, eu não sei vocês aí, nutricionistas que estão acompanhando a aula, o que vocês têm percebido nesse isolamento social, mas eu percebi um padrão mais beliscador, que é semelhante àquilo que os pacientes falavam muito no final de semana. Ah, quando eu estou em casa de fim de semana, quando eu estou ocioso, quando eu estou entediado, quando eu estou triste, quando eu estou meio quieto no meu canto, esse padrão alimentar beliscador aparece mais, né? E eu reparei que nesse momento de isolamento social, isso tem sido um padrão que tem se repetido com mais frequência. E esse padrão beliscador, ele é aquele consumo recorrente, sabe? Frequente, onde a pessoa vai ali, pega pequenas porções, mesmo não estando com fome, e vai ali e belisca um pouco e pega um pouco. Quais são os gatilhos para esse comportamento? Podem ser vários. A gente pode ter gatilhos emocionais, como o simples fato de estar em casa, o ócio, o tédio, alguns desgastes de relação durante essa pandemia, de estar em casa, enfim, as incertezas, inseguranças, tudo isso podem ser gatilhos para esse padrão beliscador. O gatilho visual também, a disponibilidade do alimento ali, aquela oferta aquela tão grande oferta ali disponível, também para algumas pessoas pode ser um gatilho, né? Tem um estudo que fala sobre bombons e secretárias, né? Então foi entregue pote de bombom para um grupo de secretárias, e um grupo recebeu o pote de bombom que era com vidro transparente, e outro grupo recebeu um pote de bombom que era com vidro que não dava para ver o conteúdo dentro. As secretárias que receberam os bombons com um pote de vidro que o conteúdo dava para você ver o que tinha dentro, elas comeram uma quantidade maior, significativamente maior de bombons ao longo da pesquisa. Então, eles repararam que você ter esse gatilho visual, essa disponibilidade, então, se tem um pote de amendoim, se tem um pote de castanhos, se tem uma embalagem, um bombonier, algo onde as pessoas colocam doces, snacks, coisas que são fáceis que você pega com as mãos ali, fácil, que você não precisa sentar, comer, prestar atenção de fato, isso facilita esse padrão beliscador. E que é diferente de compulsão alimentar, não é a mesma coisa. E o que a gente pode falar de compulsão alimentar e das emoções, né? Essa frase que eu vou mostrar para vocês é uma frase que uma nutricionista muito querida, Fernanda Picciolaro, fala com alguma frequência e ela faz muito sentido, né? Que a emoção assumida não vira comida. Então, aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com os desafios do dia a dia, porque momentos de frustração, de tédio, de ócio, de estresse vão acontecer. E vão acontecer com você e vão acontecer com o seu paciente. E como você, nutricionista, pode colaborar? Como você pode ajudá-lo com essas percepções? Então, é entender que o papel do nutricionista, ele vai muito além, né? Ele vai muito além do nutrir, ele vai muito além de calorias e composições de macro, micronutrientes. Uma pessoa, quando ela se alimenta também do imaginário, do significado daquela comida e de tudo que aquilo representa. E num cenário caótico como a gente está vivendo, essa pessoa tem todos esses outros fatores que interferem de fato na alimentação dela. Só saber ou só prescrever uma quantidade X ou Y, de fato, talvez não é algo que vá fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa nesse momento, principalmente. Então, se você pensar que a vida está uma montanha russa de sentimentos, né? E o que você vai oferecer para esse seu paciente, né? Se um nutricionista é extremamente prescritivo, a gente precisa pensar que a gente precisa desenvolver novas habilidades, né? Se esse nutricionista, ele aprendeu a lidar com a nutrição de uma forma extremamente prescritiva, ele talvez seja um momento de se reinventar e de buscar novas técnicas, novas ferramentas, para aprender a lidar com esse novo cenário, né? Então, desenvolver novas habilidades, seja ela com a escutativa e uma escutativa empática, que é muito diferente de uma escuta simpática, né? É importante entender essa ferramenta, essa forma de lidar, de fato, com o paciente, que ele quer te falar, imagina só, as pessoas estão em casa, as pessoas estão na quarentena,
E elas, muitas vezes, elas querem compartilhar coisas com vocês, elas querem ser ouvidas, elas querem dividir com você. E é importante você estar ali atento, com uma escutativa, porque se você estiver pensando só nas calorias, precisa tirar isso, precisa adequar aquilo, talvez você não ouça, não atente para o que é esse paciente, para o que é relevante, quais são as reais dificuldades que essa pessoa está enfrentando nesse momento. Praticar o não julgamento é uma premissa essencial nesse tipo de abordagem, né? Onde você ouve o paciente com atenção, não para julgá-lo e para falar, olha, isso não estava no cardápio, como você comeu isso? Você não sabe que isso não é legal, ou que isso faz mal, ou que isso não é saudável? Se isentar desse olhar julgador e se colocar mais numa posição horizontal com esse paciente, onde você ouve o que ele tem a te dizer, onde você se preocupa com o que é importante, com o que ele está preocupado, com o que é importante para ele, não com o que é importante para você. Se colocar nessa posição de um facilitador, você está ali para facilitar essa dinâmica nova da vida da pessoa. E nessa posição de nutricionista facilitador, o que a gente pode fazer de fato na prática? Além de escutar com atenção, com empatia, sem julgamento, esse momento de nutricionista facilitador, você tem várias coisas que você pode desenvolver com o seu paciente. Dentre elas, auxiliar no planejamento da rotina alimentar. Com a pandemia, muitas pessoas ficaram com os horários muito desorganizados, então sem um horário certo para dormir, sem um horário para acordar, e talvez, eu falo que as refeições, elas podem ajudar nesse sentido, né, que elas podem, eu vou marcar de fazer tal atividade depois do almoço, então vou planejar o meu almoço, vou planejar o café da manhã, então as refeições, elas podem ajudar na organização dessa rotina, desse planejamento de rotina e de organização alimentar. Você pode encorajar o seu paciente, por exemplo, a cozinhar mais, né? Aproveitar esse momento que está em casa, que tem várias lives, tem tem tempo, na verdade, né, de procurar receitas. Enfim, tem pessoas se descobrindo na cozinha, né? Eu tenho pacientes que falaram que nunca fizeram pão e que agora estão fazendo pão. E que descobriram uma habilidade, estão super interessados, e que isso é um ponto extremamente positivo, né? Se a gente pensa em uma alimentação baseada mais em alimentos com alimentos menos industrializados, minimamente processados como base da refeição, a gente encorajar essa pessoa a cozinhar, a ter contato com o alimento, a descobrir de uma forma curiosa o que ela gosta, o que ela não gosta, pode ser um benefício assim para a vida dessa pessoa, que ela vai se recordar desse momento, né? Você trabalhar a questão de fome física, de fome emocional, ajudar essa pessoa a entender o que é vontade, o que ela está sentindo naquele momento, se tem a ver com comida, se tem a ver com emoção. E para falar sobre tudo isso é muito importante também a parceria com o psicólogo, né? Nessa abordagem, a gente sempre indica que os tratamentos sejam feitos em parcerias, porque a pessoa ela não é só o que ela come, o que ela sente, o que ela pensa, como ela age. Uma pessoa, nós somos pessoas assim, plurais, enfim. Então, a gente tem muitos fatores que nos influenciam. Então, olhar para essa pessoa de uma forma geral mesmo, como uma pessoa, com uma forma global, né? Analisar como essa pessoa come, o porquê ela come, é tão importante como o que ela come, né? Então, quando a gente observa como ela come, qual é o ambiente, ela está em casa, e é daquela pessoa que senta para ver na hora do almoço e liga o jornal. Será que esse jornal deixa ela ainda mais agitada, mais ansiosa, mais nervosa? Será que ela presta atenção nessa alimentação? Será que ela está degustando, saboreando esse alimento, né? Por que ela está comendo a quantidade ou o que ela escolheu comer, da forma que ela escolheu comer? Então, tudo isso é algo muito rico que é possível trabalhar nesse momento, é uma possibilidade imensa. Então, pensando no nutricionista como facilitador, a gente pensa também no papel que a comida exerce na vida dessa pessoa. A comida pode exercer diversos papéis, dentre eles o papel de distrair, o papel de trazer apoio, o papel de trazer conforto nesse momento, de trazer acolhimento. E é importante falar que a comida trazer conforto, acolhimento, apoio, distração, isso não é um problema. O problema é quando a pessoa só tem essa ferramenta para lidar com as frustrações, as emoções, as questões que ela tem. E quando ela usa dessa ferramenta com frequência. Então, usar alimentos
para distrair, para conforto com o alimento, aquele comfort food, não é exatamente um problema. O problema é com que frequência é feito isso. E nesse sentido, a gente como nutricionista, a gente pode oferecer muito mais para o nosso cliente. Então, a gente pode oferecer perguntas, pode auxiliar ele a descobrir coisas que ele mesmo não sabe. Então, se ele usa a comida como distração, por exemplo, você pode perguntar para ele o que mais te distrai. Assistir um filme, por exemplo, uma comédia, algo divertido, usar a internet, ouvir música, ler um livro, brincar com um bichinho de estimação. Bicho de estimação, gente, é uma coisa muito legal, né? Assim, quem tem bicho de estimação é um mundo de possibilidades, enfim, e pode trazer tantas vantagens assim para essa pessoa nesse momento de apoio, até como apoio mesmo, sabe? Como distração, como apoio. Outra coisa que o nutricionista também pode abordar é se a comida está servindo como apoio. Se você identifica que o seu paciente ele come como apoio. E aí você pode observar e discutir com ele o que mais te traz apoio. Poderia ser ligar para um amigo, escrever um e-mail para um amigo, mandar um WhatsApp, falar com alguém da família. Às vezes as pessoas estão se sentindo muito sozinhas e a comida acaba virando uma companhia, né? Acaba virando um apoio. Você precisa fazer com que a pessoa também descubra que existem outras formas de lidar com essa solidão e com essa sensação de estar ali sozinho, abandonado, enfim, várias outras coisas que podem surgir durante o atendimento nutricional. Lidar com o sentimento também, né? Você pode falar com essa pessoa que talvez ela possa lidar diretamente com os sentimentos. Alguns sentimentos ela pode lidar. Se ela estiver triste, por exemplo, o que uma pessoa triste pode fazer para lidar com os sentimentos? Muitas pessoas falam assim, eu comi porque eu estava triste. Tá, e como você poderia lidar com essa tristeza de uma outra forma? Às vezes é lidando com o sentimento, porque às vezes distraindo não é o suficiente. Em alguns momentos a gente precisa de fato encarar que tá triste, que tá tudo difícil mesmo, e que o mundo tá de ponta cabeça, e é isso, é o que temos para hoje, né? E lidar diretamente com esse sentimento pode ser talvez chorar, né? Se você tá triste, quando você tá triste, você talvez chora. Você talvez escreve num diário para desabafar, você talvez liga para alguém, você pode fazer várias coisas, né? E você incentivar que o paciente encontre esse caminho, que você seja esse facilitador para que ele encontre esse caminho, é muito importante. E é um papel muito lindo que o nutricionista também pode exercer. Dentro do autocuidado, você pode também, muitas pessoas podem ter outras estratégias, né? Então, falando de autocuidado, ela pode ser gentil com ela mesma, porque muitas pessoas estão se olhando no espelho e falando assim, nossa, aqueles memes de internet falando assim, eu vou sair muito gorda dessa pandemia, com estigmas, com coisas que não são construtivas de fato. Então, colocar limites para as pessoas, às vezes é uma forma de autocuidado também, como elas agem com você, até onde você permite que ela fale coisas sobre você, ser gentil com você mesmo, e coisas até como passar um creme no seu corpo, ter esse momento de carinho, um banho quentinho, gostoso, se arrumar, ligar uma música agradável, dançar, tudo isso também pode ser uma estratégia de autocuidado que não envolve comida. Eu queria agradecer vocês, era isso que eu tinha para falar para vocês, a gente vai abrir para as perguntas. Esse é o meu Instagram e o meu e-mail, se vocês quiserem mandar perguntas. Essas são as referências que eu super recomendo, né, que vocês sigam essas referências, olhem para essas referências. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Muito bom. Muito obrigada, Ari. Foi ótimo. Muitas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te perguntar se a minha câmera já parou de compartilhar, porque eu apertei, mas eu não sei se parou de compartilhar a minha tela. Olha, para mim aqui tá me vendo, tá? Acho que tá compartilhando, sim. Tá. Apertei de novo. Então, eu queria te parabenizar, eu acho que a ideia era essa mesmo é lógico que em 1 hora não dá para a gente falar muita coisa, falar tudo tal, mas eu acho que a ideia é realmente mostrar para as pessoas, para os nutricionistas,
o quão é importante o nosso papel agora, e às vezes fica realmente uma novidade, digamos assim, para muitos nutricionistas mais prescritivos, né? E de entrar aí nesse mundo da ideia do comportamento, de olhar o paciente de uma maneira diferente. Então vai ser bem interessante. Antes de eu abrir aqui, tem uma pergunta legal aqui, interessante, que a gente está falando muito da compulsão, das dificuldades, tudo pensando no engordar, né? Mas tem uma pergunta aqui da Liliane, que eu acho que vale a pena, ela fala boa noite, tudo, né? E ela pergunta de saber qual a orientação de que um nutricionista poderia dar a uma pessoa que neste período de isolamento, ao invés de comer compulsivamente, perde o apetite por causa da ansiedade, acaba perdendo peso rapidamente. Então, que é o outro lado também, né? Que às vezes a gente pensa que só no engordar, come, 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 come. Mas a gente tem esse outro lado também. Sim, pensando nisso, não deixa de ser uma forma também das emoções afetarem, né? Olha só como essa dificuldade de lidar com alguma questão, às vezes com todas essas questões, né, gente? Não é com uma questão, porque a gente tá vivendo todas as questões num dia só, porque às vezes você acorda super bem ao mesmo tempo. Então, às vezes você tá super bem, de repente dá tudo errado, acontece alguma coisa, enfim. Então, a gente tá vivendo todas as emoções ao mesmo tempo. Então, como esse cenário todo impacta na nossa alimentação, impacta na nossa inabilidade, às vezes, de lidar com aquilo, e com a sensação mesmo de falta de apetite, de vontade mesmo de comer. É importante manter, nesses casos, a estrutura alimentar é algo muito importante. De se organizar para ter o horário de tomar café da manhã, almoçar, jantar, para ter refeições pré-definidas, porque se for vai deixando, acaba ficando muito desorganizada essa refeição, o almoço fica aquele almojanta, e aí fica tudo muito complicado. Aí já não janta de novo porque já está sem apetite, porque acabou de fazer um almojanta. Então, a estrutura alimentar, estipular as refeições principais, ter essa estrutura organizada, é o primeiro passo, né? Então, eu vou tomar café da manhã. E aí eu vou decidir o que eu tô a fim de comer naquele dia, o que eu tô com mais vontade, o que tem disponível. Mas tentar manter a estrutura alimentar das 3 refeições é o primeiro passo, é o passo inicial para contemplar isso, né? Mas não deixa de ser também as emoções influenciando aí nessa alimentação, seja para o excesso de comida, seja também para quem está comendo uma quantidade menor. É importante observar o próprio organismo também, né? O que ele está te dizendo nesse momento, né? O que você está sentindo, o que ele está dizendo. Talvez você perceba que você está comendo menos. Alguns pacientes, por exemplo, falaram assim, eu estou comendo menos. E a gente percebeu que os gatilhos que levavam essa pessoa a comer eram vários gatilhos de estresse, do dia a dia, das emoções, e que, na verdade, ele está comendo a quantidade que seria o suficiente, que essa pessoa fica satisfeita ao comer, né? Então, comer e ficar satisfeito, ok, né? Mantendo essa estrutura, sem pular refeições prioritariamente, mas entendendo que o que o seu corpo está querendo falar para você também, né? Porque às vezes você comia por outros motivos também. E nesse momento que esses motivos foram retirados, você acabou percebendo que outros alimentos com uma frequência diferente, com uma quantidade diferente, também satisfazem. E é uma percepção super importante para ser trabalhada. Isso. E acho que também dá para realmente trazer tudo isso, né? O que você falou. Para identificar o que realmente leva, qual é esse sentimento que faz a pessoa realmente não comer. Eu acho que fisiológico às vezes já muda, não é nem só a ansiedade, mas o gasto de energia às vezes de você dependendo que vida que era dela, né? Se era muito agitada, estava sempre andando, tal. E fora isso, de repente algumas estratégias aí sim, mas talvez quantitativas, né, de regar com azeite, trazer alimentos mais palatáveis, tentar buscar realmente aí este caminho também aí não só no comportamento, mas aí, né, na quantidade também, se isso realmente for identificado. Mas tem que identificar direitinho cada caso, né? Isso, se essa pergunta, por exemplo, for de um profissional de nutricionista, o que ele pode fazer com o paciente dele? Talvez ele pode observar, fazer um diário alimentar, observar como que modificou esse hábito alimentar, porque a vida da gente ela não é estática.
Assim como o nosso corpo não é estático, assim como o nosso padrão, a nossa alimentação também não. Então, muitas são as variáveis. A gente precisa entender o que está influenciando e se precisa, de fato, fazer alguma modificação. Por exemplo, poderia-se usar a mão de dos artifícios, por exemplo, de usar uma quantidade de azeite, de outros alimentos, de pensar em alguns lanchinhos nessas refeições intermediárias mais interessantes, enfim, até com suplementação alimentar quando necessário, né? Com alguma coisa em relação a uma pessoa com baixo peso, estou pensando numa pessoa com desnutrição, e ela precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Um nutricionista, de fato, para ajudá-la a entender esse processo e o que está influenciando ali como agir. E eu gostaria, antes de entrar numa próxima pergunta aqui, já tem um monte de pergunta, mas eu gostaria só de falar sobre a frase que você colocou da Fernanda, que eu acho espetacular, né? E eu acho que essa frase, neste momento, está sendo muito interessante para que o nutricionista identifique, né, que fala assim, é o momento para começar, né, iniciar, lógico que a mudança de comportamento não acontece de um dia para o outro, mas de começar a colocar o paciente conectado com a alimentação. Então, dele prestar realmente atenção, por que ele está comendo, por que não está, qual a sensação dele ao comer. Então, eu acho que a frase ilustra realmente aí o momento para fazer essa conexão, identificar o que faz ou não uma pessoa comer, porque você até comentou isso. Então, eu acho que espetáculo, eu gosto muito dessa frase. Bem legal. A Bianca pediu para voltar nas referências. Bianca, essas referências, na aula, no Racine Online, no site da Racine Online, vai estar gravado, então você consegue rever. Qualquer coisa, pode deixar o seu e-mail aqui, que eu me comprometo a pegar com a Ariana e passar as referências para você, tá bom? Não tem problema não, tá? Só para a gente não voltar aqui. Vamos lá. A Ana Regina, muito boa a palestra. Manter nossos clientes no foco é difícil, mas não impossível, com certeza. O papel do facilitador é muito interessante. Concordo, né? Então, parabéns ali, tá falando. Obrigada. Aqui. É exatamente isso, né? Ser um facilitador. E eu acho que o nutricionista também ter essa sensibilidade e tudo, é um treino também, né? Então, às vezes, o nutricionista recém-formado, tal, acha que não vai dar conta, tudo, mas é algo que a gente vai treinando também, os cursos, lógico, mas o treino também faz essa sensibilidade, né? Não sei o que você acha. É um treino, Vivi, e é muito assim também da gente tirar aquele papel do furor curante, né? Porque como profissional da saúde, muitas vezes a gente acha que a gente tem o poder de resolver todos os problemas. Se o paciente me procurou, ele quer que eu solucione, eu tenho a solução, porque é só ele fazer uma alimentação de tal forma. E, na verdade, segurar esse furor curante que eu chamo, né, de querer resolucionar tudo, eu acho que é lidar com nós mesmos, nutricionistas, para entender o que a pessoa está pronta, né, para fazer naquele momento. Qual que é o passo que ela está pronta, né? A gente fala muito sobre o modelo transteórico, de entender em que momento de prontidão essa pessoa está. Se ela está na pré-contemplação, se ela está na contemplação. Então, assim, ela sabe que ela tem um problema, ela ainda nem sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela tem, mas não sabe como resolver. Então, você tem que estar ali naquela posição de ajudar. Se você está do lado dessa pessoa. E se você coloca essa relação mais horizontal, essa pessoa se sente apoiada, ela não se sente ajudada. Exato. Não é um posicionamento onde eu sou detentora de todos os conhecimentos, vertical, e eu falo para você o que você precisa fazer. Na verdade, é uma coisa horizontal, onde nós decidimos juntas, e a nutricionista, como facilitadora, ela já tem ideias, suposições na cabeça dela de qual que é o caminho, mas o processo é sempre do paciente. É o paciente que dita o processo pelo qual ele vai seguir. É o que é importante para ele naquele momento. Alguns pacientes, por exemplo, a gente começa a perceber o que está precisando melhorar na alimentação, quais são as dificuldades. E a gente percebe uma coisa, por exemplo, frutas. Não consome frutas com muita frequência. Ok, não consome frutas com muita frequência. Mas às vezes isso é importante para o nutricionista. Nossa, eu preciso fazer ele comer fruta, eu preciso fazer ele comer fruta. E para a pessoa não é. Para a pessoa é mais importante que ela quer se engajar na atividade física, beber mais água, o intestino dela não está funcionando bem. E aí talvez você possa usar o gancho
mas é importante deixar com que a pessoa guie essa consulta, né? Que o processo é dela. A gente está ali facilitando e sendo o profissional com a informação suficiente para ajudar a guiar nesse processo. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que paciente só tem o nome dele, que nós precisamos ser pacientes nesse momento e põe pé no freio que a coisa vai, né? De não querer resolver tudo ao mesmo tempo e deixar a pessoa no tempo dela, o tempo que é importante para ela. É isso aí. A Beatriz coloca aqui, obrigada pela palestra, Ariana, muito interessante. Sou psicóloga e tenho visto muitos pacientes aumentando peso justamente por essa ideia de não sei o amanhã, pelo tédio e principalmente pela falta de rotina. E também um novo movimento, de voltar a cozinhar em casa, o que não deixa de ser saudável, mas tem interferido de maneira importante no ganho de peso. Gostaria, se possível, disponibilizar as referências novamente. Obrigada. Beatriz, a mesma coisa. Pode colocar aqui no próprio chat, que você também está no site aqui da Racine Online, que daí eu me comprometo a passar para vocês, tá? As referências novamente, que são interessantes aí para fazer essa leitura, tudo. Eu queria fazer um comentário também, que eu acho bem legal. Hoje mesmo, né, você comentou ali da questão da dieta e tal, e tem muitas pessoas que eu tenho escutado falar, agora vai ser o momento de fazer a dieta, porque eu tô em casa o dia inteiro, vai ser mais fácil, e eles descobriram que não. Por quê? Porque a dieta restritiva não funciona dentro ou fora de casa, né? Exato. Então, que na verdade, eu acho que assim, isso é muito interessante, do momento de descobrir que o restritivo, seja dentro ou fora, não, a gente tem que ter esse olhar, o que é o melhor ali para saber, né, do que eu vou comer. Então, assim, quais são as emoções que me levam a isso, né? E, inclusive, hoje uma paciente falou para mim, ela falou, poxa, não dá para pensar em fazer dieta, é mais um problema que eu vou pensar agora, é a dieta, né? Então, isso também atrapalha nesse sentido. Eu pensando na hora que eu estava montando os slides, eu pensando, me colocando nesse lugar do paciente, né? Já está lidando com tudo isso que está acontecendo no mundo, e a gente pensar assim, não, eu tenho ainda que emagrecer, eu ainda tenho que, essa sensação de tenho que, você não tem que, né? Você pode querer, né? Você não necessariamente você tem que. E aí vem todas essas questões, né, das dietas malucas, da dieta da quarentena, sei lá, porque tudo é possível, né, do batom emagrecedor, de tudo que aparece como uma forma de uma questão de julgamento muito grande, né, de uma crítica muito grande, dessa necessidade de ser aceito, dessa necessidade de se encaixar num padrão que a maioria das pessoas não se encaixam, né? Então, se você pensar o padrão de beleza, é um padrão que não deveria chamar padrão, porque se a maioria das pessoas não está nele, por que é padrão, né? É padronizado. Exatamente. Então, como que essas pessoas buscam por isso? As mudanças de comportamento alimentar visam que a pessoa se sinta bem, o bem-estar dela, a conexão com o próprio corpo, a saciedade, a satisfação, diferente dessas motivações que são motivações que muitas vezes não é nem da pessoa. Ela quer para ser igual ou porque alguém conseguiu. Recentemente eu atendi algumas pessoas que falaram, tá todo mundo emagrecendo, eu também quero, né? Quem é esse todo mundo? É o mundo fantasioso da internet, das blogueiras fitness, né? Que é todo mundo emagrecendo. Então, se tratar com gentileza, com autocompaixão e que os motivadores para a mudança de comportamento seja se alimentar bem, para se sentir melhor, para ter uma disposição, para conseguir organizar melhor e planejar o seu dia, por outras motivações, né? É importante buscar essa segunda camada de motivação do paciente. É verdade. A Del Miranda colocou aqui, boa noite, sou estudante de nutrição, fico muito feliz de ouvir uma palestra maravilhosa dessa, parabéns. Obrigada. Vamos lá. A Vânia, parabéns, Ari. Deve ser alguma amiga sua. Ai, Vanita. Bom ver colegas, como você falando com sabedoria sobre o assunto. O que você acha de profissionais nutricionistas que acabam prescrevendo receitas fitness sem açúcar ou com o termo doce fake? Nossa, esse termo eu nunca vi, hein? Como forma de lidar com episódios de compulsão alimentar. Está certo isso? É eficiente?
querendo ou não, não deixa de ser uma restrição cognitiva. Interessante, eu também. Sim, né? Então a gente sabe, as pessoas, né? Os modismos alimentares são infindáveis, né? Quando a gente pensa que acabou alguma coisa, inventam agora o doce fake, né? É isso, né? Doce fake. Nunca tinha visto esse termo, né? Mas. Então, o que mata a vontade de comer doce é comer doce. É como se a gente falasse assim, o que mata o sono, mata, né? É meio ruim usar esse termo assim, mata, né? Mas o que supre a necessidade, a sua necessidade de dormir, é dormir, né? Se você tá com sono, você dorme. Se você tá com fome, você come. Se você tá com vontade de comer doce, você come o doce. Agora, essa permissão não é uma permissividade, né? É uma permissão onde você respeita a sua vontade, onde você respeita o que você quer comer naquele momento, e onde você respeita também outras questões, como a sua saciedade, né? O porquê eu quero comer esse alimento. Então, uma de algo que a gente pode trabalhar como profissionais com os nossos pacientes é descobrir esses porquês, né? Por que eu quero comer, o quanto eu quero comer. Eu falo que senão a comida ela vira como se fosse um fantasminha. Então você vai andando e você fica assim, eu queria um chocolate, mas eu não vou comer chocolate. Aí eu vou no doce fake que não mata a vontade. Aí eu queria... E eu fico andando com aquilo que ao passo eu tivesse parado, comido, com tranquilidade, apreciando, degustando aquele momento e percebendo se o quanto foi o suficiente para eu comer. Porque se eu nunca como doce, se eu vivo de doce fake, a minha vontade de comer um doce de verdade, né, gostoso, aquele doce da infância, ou aquele doce que remete a algo afetivo, enfim, vai ficar muito grande. E quando eu for comer, de fato, talvez eu queira comer muito, eu exagere, eu tenho uma compulsão alimentar. E se eu acolher e comer aquele doce e pensar, por que eu quero comer esse doce? Faz sentido nesse momento, né? Que refeição que eu tô? São 8 horas da manhã, eu tô comendo um petit gâteau de café da manhã? Talvez não faça sentido, mas talvez ele se encaixe na sobremesa. Né? O que faz sentido nesse momento? Se questionar, se permitir questionar, eu acho que é algo sensacional, né? Você ter a permissão para comer te dá liberdade de escolher. E talvez você vai descobrir que aquele doce nem era o que você queria, nem era tão gostoso assim. Ou talvez você vai descobrir que sim, você queria comer aquilo e você vai comer, vai ficar feliz, e aquilo vai passar e talvez vai demorar um outro tempo para você ter uma vontade novamente e tá tudo bem. Eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas elas comem também, achando que aqui, por ser o pão integral com um pouquinho de geleia e tal. Então, essa semana um paciente me mandou foto do café da manhã, que eu pedi para ele, vai me mandando para eu ver como que você tá, tudo, para a gente ir conversando. Só que eu pedi para que ele fizesse, né? A gente fez um processo, e aí nesse momento ele mandava as fotos todo dia, e o café da manhã sempre padronizado, né? Igualzinho todos os dias. Aí chegou um dia que eu pedi para ele anotar se ele estava com fome antes, depois, toda aquela sensação para ele perceber o que ele queria comer e tal. E foi tão interessante que ele mesmo não tinha percebido que ele comia o café da manhã todos os dias, era o mesmo café da manhã, mas a sensação de fome dele não era igual todos os dias. E por que ele come igual todos os dias? Né? Então foi muito interessante, porque a questão do doce que você falou não é assim, só porque ele quer ficar liberado então o dia inteiro. Não. Mas quando a pessoa percebe o quanto ela está com vontade, qual é o melhor horário que ela pode colocar, ela começa a ter percepções e ela faz o ajuste melhor ali no dia, e aquilo não é mais um problema. Exato. Entender os sinais do próprio corpo, né? O corpo da gente fala em vários âmbitos, né? Não seria diferente nessa parte alimentar. É verdade. Olha, tem um monte de pergunta aqui, não vamos ter tempo, porque nós estamos aqui com 3 minutinhos para acabar, mas assim, da mesma maneira que eu falei que eu mandava as referências, tem vários e-mails aqui, eu vou mandar para todos vocês. Se você quiser ler agora, enquanto eu vejo alguns aqui, colocar também a tela, pode, porque eu acho que está compartilhando, mas se não, porque daí eu vou lendo aqui rapidamente alguns. Então, estão agradecendo, tá? A atenção, gostaram. A referência novamente. Tem um aqui que está falando que agradece de coração a palestra, é aluna do 8º semestre de nutrição, sofre de compulsão alimentar e nessa quarentena está bem complicado. Gente, espero que esteja compartilhando aí a minha tela, que eu estou colocando aqui o Isso, se quiser deixar referência para o pessoal, mas eu vou mandar assim mesmo. Isso.
Estou amando, gostaria de receber as referências, vou mandar. Boa noite, parabéns pela palestra. Também me interessei pelas referências, se possível enviar. E olha, eu estou muito feliz, porque às vezes a gente faz um evento e as pessoas pedem a aula, pedem aquele slide, aquela... E estou muito feliz porque estão pedindo as referências. E eu acredito que para esse assunto a gente precisa ler muito, a gente precisa estudar muito, porque também não é da nossa cabeça querer ajudar no que eu penso, né? Porque eu penso como nutricionista, mas, quer dizer, eu penso como Viviane pessoa, mas eu não posso pensar como Viviane pessoa e influenciar um paciente que está procurando um nutricionista. Então, a gente... Sim. Essa abordagem, né? Essa abordagem com comportamento alimentar, ela tem bases muito sólidas científicas, né? Então, você mergulhar nessa abordagem, procurar bons estudos, procurar boas referências, é sempre muito importante. E muito feliz, né? A hora que eu falei assim, gente, eu falo para vocês, anotem essas referências que são muito boas e legal que as pessoas estão interessadas de fato nas referências, né? Em buscar mais, em consumir mais dessa fonte tão maravilhosa. Né? E aqui está chegando mais agradecimentos. Olha, nosso tempo aqui, né, já deu... se você responder em um minutinho aqui, tem uma pessoa, né, quando essa vontade de doce é constante, eu acho que vale a pena, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, então ela falou assim, e quando essa vontade de comer doce é constante? Um minutinho. Gente, às vezes a gente problematiza muito a questão do doce, né? O doce é um alimento normal, como todos os outros alimentos. Quando a gente coloca ele numa base neutra, onde um chocolate ou sei lá, uma goiabada é igual a qualquer outro alimento, ele entra na neutralidade e talvez esse alimento não seja tão importante assim. Talvez ele é tão importante porque você tenta evitar excessivamente esse alimento. Então existem técnicas, ferramentas para expor e para falar e para abordar e para entender o porquê que o nutricionista pode ajudar essa pessoa, né? Seja se a gente estiver falando com a pessoa que está perguntando para si próprio, o nutricionista com abordagem de comportamento alimentar, ele tem muitas ferramentas para entender o porquê esse doce é ou não um problema, porque às vezes você acha que é um problema, mas às vezes nem é um problema, né? Às vezes a culpa é maior do que o problema, e é entender por que essa culpa existe, né? Então são muitas coisas que podem aparecer aí. Perfeito. Eu falei, vamos fechar com essa aqui. Olha, muitos agradecimentos, muitos parabéns. Eu também quero te agradecer a disponibilidade de vir, né? Cada um na sua casa aí, mas normalmente a gente faz esse encontro tanto à distância, né? Mas também presencial. Mas você disponibilizando seu tempo para compartilhar com os alunos aqui do Instituto Racine. A Ariana é professora, né, também dos nossos cursos. E eu só tenho a agradecer. E se for o caso, que fique para mais um evento aí, sim, a gente discutir mais um pouquinho, que esse assunto não esgota, né, Ariane? Nunca, né? Eu que sou apaixonada, eu fico com vontade de pensar em outros temas e outras coisas, porque é algo que traz um olhar para a nutrição muito humana. A gente lida com pessoas, entender a pessoa e se colocar como esse facilitador traz um aconchego muito grande para quem é nutricionista, entender o seu papel, né? Se entender como pessoa nessa dinâmica, né? Eu acho sensacional. Muito obrigada, Vivi, por essa oportunidade. E encontro os alunos nos próximos cursos do Racine e encontro você. Até, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui pelo Instituto, pelo site da Racine Online, pelo Instagram. A gente se fala por aí com outros temas, com este tema também em outros momentos, se for o caso. Estamos à disposição, se cuidem. Grande abraço. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau, Ariana.